Vamos para a torta de frango e a aula é massa, recheio de frango e montagem. Eu começo te contando o rendimento e a durabilidade dessa receita. O rendimento, 6 porções com 250 gramas cada. E a durabilidade, 3 dias em refrigeração ou 3 meses no congelador. Para fazer a massa dessa torta, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 4 xícaras de chá, 250 gramas de margarina sem sal, uma embalagem pequena, 10 gramas de sal, que dá uma colher de chá, 100 gramas de ovos inteiros, 2 unidades, 120 ml de água filtrada gelada, meia xícara de chá. É isso aí, Dani. Roberto, eu quero começar falando que das tortas todas, eu amo todas, mas a de frango é um sucesso, né? A de frango é a número 1, eu posso te dizer que é a número 1, é sucesso total. Por quê? Ela é uma torta, mas ela lembra o empadão, sabe aquele empadão que as nossas mães faziam não fazem, né? Memória afetiva. É, bem memória afetiva. O empadão de frango, e vou dar sugestões depois na hora do recheio, que você pode estar variando o recheio, tá? E essa massa é aquela massinha semi-podre, aquela que desmancha na boca, bem gostosa mesmo. Nossa, que delícia. E econômica, viu? Isso Vamos que é bom, lá. Isso que a gente gosta, economizar e ganhar dinheiro. É verdade. Aqui, Dani, eu vou fazer a nossa massa no processador, tá? Mas podendo fazer à mão. Roberto, não tem processador. Pode fazer na mão, que o processo é o mesmo, viu? Ok. Eu vou colocar aqui, ó, a farinha de trigo, o sal e a margarina. Gelada, tá? De preferência. E aqui nós vamos dar umas batidinhas pulsando. Eu quero fazer uma farofinha com esses ingredientes, tá? Vamos lá. Eu fiz uma farofa. Agora eu vou acrescentar os ovos, 2 ovos também em temperatura ambiente, e a água eu vou pondo aos poucos. Por quê? Eu peço 120 ml, mas eu posso estar utilizando somente a metade, porque vai muito do tamanho do ovo, da margarina, dos lipídios da margarina, né? E também lembrando, utilizar sempre acima de 80% de lipídios, viu? Vou colocar aqui a metade da nossa água, porque às vezes pode chegar no ponto. Vamos lá. Olha só que beleza, apenas com a metade da água eu já cheguei no ponto, olha. A minha massa, ela não gruda, olha como ela está no ponto para ser trabalhada, para a gente montar as tortas, e foi apenas a metade da água, por isso vocês não coloquem tudo de uma vez, viu? Ela fica fofinha, né? Fica, olha que beleza, olha. Então o segredo é não grudar na mão. Não grudar na mão, não pode grudar na mão, tá? Perfeito. Você sabe que eu sempre achei que esse tipo de massa fosse difícil de fazer. Nada. E se você não tiver, aqui nós fizemos no processador, se você não tiver, você pode fazer à mão, esfarelando assim a manteiga com a farinha de trigo, fazendo uma farofinha, depois coloca o restante dos ingredientes e vai dando ponto com as pontas dos dedos, assim, ó, porque se você sovar, ela libera o glúten, né? Ela ativa o glúten e aí vai ficar aquela massa dura. E não é isso que eu quero, tá? Tem que ficar fofinha assim também, mesmo feita à mão. Um pouquinho de farinha de trigo pra mim, por favor. Olha, vamos tirar ela. E essa massa, ela fica super bem quando a gente leva ela para descansar um pouquinho na geladeira, tá? Você pode fazer, olha, só uma polvilhadinha, a gente junta ela aqui e tá pronto, ó. Essa massa a gente não pode sovar, como eu disse. Eu levo ela para descansar na geladeira, Rô?
Se você tiver um tempinho, sim, por 30 minutos. Senão 30 a gente minutos. já começa a montar as tortas, tá? Tá certo. Bom, feito a massa, deixo descansar na geladeira por 30 minutos. Então, que tal aprender a fazer o recheio? Vou pedir para a Marlene ajudar a gente para te mostrar como é feito o recheio. Vou dar sugestões para vocês agora de recheios também, tá? Porque nós estamos fazendo a clássica torta de frango, mas também a gente pode mudar o sabor do recheio. O que eu poderia usar aí, por exemplo? Você se não poderia fosse o frango? utilizar no lugar do frango bacalhau, camarão, claro que aí vai subir um pouquinho o custo das nossas tortas, né? Você pode estar utilizando uma linguiça calabresa que fica maravilhoso e você pode fazer ela também vegetariana. No lugar do frango, você pode colocar brócolis, couve-flor, que fica perfeito. Olha Faz um só. recheio bem cremoso de brócolis ou se não couve-flor, que vai ficar bem gostoso, ou se não escarola. Perfeito. Sugestões dadas, agora a gente vai te passar o que você precisa para fazer o recheio dessa receita. Anota aí. Para o recheio, 30 ml de azeite ou óleo, são 6 colheres de sopa, 100 gramas de cebola picada, o que dá uma unidade média, 3 dentes de alho amassados, 500 gramas de sobras ou a carcaça, né, do frango picada, 120 gramas de molho de tomate, meia xícara, 5 gramas de coloral ou colorífico, uma colher de chá, 170 gramas de milho ou uma lata, certo? Isso aí. Azeitonas, cheiro verde, 150 ml de leite, o que dá uma xícara de chá bem cheia. 250, tá? 250, desculpa, de leite. 250, tá certo. E 50 gramas de farinha de trigo, que dá 3 colheres de sopa e um ovo. Para a gente finalizar, isso mesmo. Agora, na panela ali já bem quentinha, nós vamos fazer um belo de um refogado de frango, né? Vou colocar aqui o azeite, ou se não óleo, pode ser também. Alho. Cebola. E o colorau, para dar uma corzinha. Vamos fazer aquele refogado bem bonito, bem gostoso. Agora eu já vou juntar o molho de tomate. Esse molho é aqueles molhos prontos mesmo, sabe? Azeitonas a gosto. Ah, Roberto, quero fazer um empadão de palmito. Substitui o frango por palmito, tá? Esqueci de falar do palmito, que ele é tão utilizado, é sucesso, né? Também. O milho. Roberto, não gosto de milho, eu gosto de ervilha. É só vocês substituírem, tá? O frango. Deixa eu falar um pouquinho do frango. Porque na receita nós pedimos sobras de frango ou senão a carne da carcaça, por ser um corte mais barato, sabe, Dani? Então, para você fazer as suas tortinhas para ter um lucro melhor, a gente parte para essas partes mais baratas do que frango, vai dar tá? o mesmo resultado e deixar tão gostoso quanto, né? É isso aí. Um belo de um refogado, olha. Esse frango estava cozido? Estava cozido com temperos, tá? Eu coloquei uma folhinha de louro, um pouquinho de sal. Coloquei também um tabletinho de caldo de galinha. E deixei ele cozinhar na panela de pressão por 20 minutos. Ok. Agora, enquanto que ele refoga aqui, olha aqui, eu vou fazer um creminho. Deixa eu só fazer uma misturinha aqui, ó, com esse leite e a farinha de trigo. Vou acrescentar aqui e vou dissolver nesse leite. O leite estava em temperatura Em ambiente? temperatura ambiente, ele não pode estar quente não, tá?
Esse daqui que vai dar cremosidade ao nosso recheio. Agora eu vou trazer ele pra cá, ó. Esse é o segredo do recheio, quando ele fica cremosinho. É isso daí. Olha só. Sem adição de requeijão, se você quiser adicionar requeijão, pode adicionar, tá? Mas olha, ele já fica cremosinho, bem gostoso. Aí eu vou acertar um pouquinho do sal e um pouquinho de pimenta do reino. Isso é a gosto, tá? Você pode colocar os temperinhos a gosto. Lembrando que uma comida bem temperadinha faz toda a diferença. Ah, sim, com certeza. Olha. Que maravilha de recheio, olha. Bem cremosão, que não pode ser seco, né, Dani? Não. Coloridinho. Bem bonitinho mesmo. Olha, gente, que cremoso. É. Olha, o nosso recheio já está pronto. Olha que lindo, que cremosidade que ele fica. A gente tem que utilizar ele na montagem das tortas frio, viu, Dani? Porque senão, se a gente aplicar recheio quente na torta, nós vamos encruar a massa e não vai ficar aquela massa legal, gostosa que a gente precisa. Deseja, então tá certo. Então eu espero esfriar o recheio. Isso, eu já tenho um frio aqui, bem gostoso, tá? Eu posso levar pra geladeira? Pode levar pra geladeira, sim, com certeza. Perfeito. Nós já podemos montar a tortinha? Vamos. Então vamos lá. Pega a massa pra mim, por favor. Eu levei a massa um pouquinho à geladeira. A massa aqui ficou uns 30 minutos até descansar. Isso. Aí eu pego. Claro, aqui eu levei rapidinho, 2 minutinhos, mas em casa vocês coloquem ela no saquinho, tá? Aqui, ó, só vou finalizar o cheiro verde, ó, que eu apago o fogo, coloco o cheiro verde no recheio e misturo. Tinha esquecido do cheiro verde. Não pode, que é ele que dá o toque no nosso recheio. Aí, que beleza. Prontinho, agora vamos fazer sim. a montagem. Uma porçãozinha da massa, tá? Eu coloco aqui na forminha e vou abrindo com os dedos mesmo, olha. No fundo e nas laterais. O ideal é que essa camada fique grossa, fique fina. Não pode ficar grossa não, tem que ficar fininha, viu? Tá bom. E Rô, eu preciso untar essa forma? Eu preciso passar margarina? Ah, boa pergunta essa sua, Dani. Não precisa, porque essa massa ela já é bem rica em margarina, sabe? Então, não precisa de você estar untando, não. A própria gordura da massa. Aí eu pego mais um pouquinho, ó. A própria gordura da massa já vai untar a nossa forminha. Cuidado pra gente não amassar Você faz uma a forminha. caminha, né? Isso. Com a massa. Olha. Vou levantando aqui. E você que for fazer produção, você pode fazer todo esse processo, não vai fazer de um em um não, tá? Faz todo esse processo e depois você vem com os recheios. Olha, é isso, ó. Massa fininha. É isso daqui que a gente precisa, ó. Agora eu vou colocar o recheio. Frio. Essa torta é praticamente de recheio, né? É. Olha só. Tem que ser bem recheadinha, né? Esse recheiozinho que vocês estão vendo aqui, ele tem uns pontinhos vermelhos. É um pouquinho de pimentão vermelho que tinha sobrado. Eu coloquei aqui no meio. Porque às vezes vocês podem falar, o Roberto fez um recheio e não tinha vermelhinho, agora tem. Ó, é isso, ó. Bem caprichadinho de recheio. Aí eu dou uma leve apertadinha. E agora nós vamos fechar a nossa tortinha. Com a ajuda de um plástico, na verdade 2 pedaços de plástico, eu vou abrir
uma porçãozinha da massa. Pra gente fazer a tampinha. Essa ideia do plástico é... É muito boa muito essa ideia aqui, viu? Porque você vai usar pouca farinha, não vai sujar a bancada. Olha, também fininha. Agora eu tiro o plástico e vamos fechar nossa tortinha. Ó. A tortinha tá aqui. Aí eu pego, tiro a massa com cuidado, olha. Opa, peraí, senão ela vai rasgar. Vem aqui, ó. Aperto bem aqui nas laterais, ó. Vou tirar o excesso, mas eu tenho que fechar aqui primeiro, ó. Aí agora eu vou tirar aqui com a faquinha, ó. Com a ajuda de uma faca, eu vou retirando o excesso de massa. Devagarzinho, para não cortar a forminha, tá? Gente, é tão gostoso fazer essas tortinhas aqui que você não tem noção. Eu me divirto quando eu tô fazendo essas tortinhas. Olha, aí você aperta. Isso é satisfatório, né? É satisfatório. Aperta bem as laterais. Se você quiser fazer uma decoraçãozinha, igual eu fiz aqui na mesa, vou precisar do saquinho de novo. Vou mostrar pra... Aí vocês deixam aqui certinho, olha. Bem bonitinho. Eu peguei um pedacinho de massa. Pequenininho. Aí eu abro aqui. Aí um cortadorzinho redondo, um biquinho de confeitar, eu faço umas bolinhas, olha. Só pra gente decorar as laterais da torta. Aí eu venho aqui, ó. Aqui nas laterais eu vou colocando essas bolinhas, olha. Uma do ladinho da outra. Só para decorar. Você faz isso por toda a borda. Isso, só fazer isso por toda a borda. E aí, Rô, eu levo essa torta pro forno pré-aquecido? Pré-aquecida a 180 graus, a gente pincela ela, essa daqui tem que ok. pincelar, ó. Pincela com ovo batido. Tá bom. Eu não passo só a gema, porque a gema dora muito rápido. Aí você acha que a sua torta tá assada e não tá. Tira a torta crua. Então eu passo ovo sempre inteiro. ovo inteiro. Tá. É isso daqui, ó. Aí que bonitinho. Leva ela pra assar a 180 graus, até ficar bem douradinha. E terá o empadãozinho de frango, a tortinha de frango, como você preferir chamar, tá bom? Esse sucesso Muito sucesso. me surpreendeu. Vou te falar duas coisas. Primeiro, como eu disse, a massa. Eu achei que esse tipo de massa fosse super difícil, super complicado de fazer. E não. Não, é bem rápido e tranquilo. fácil. Rápido e fácil. E o pulo do gato desse recheio, porque toda vez que eu como algo com recheio cremoso, assim, de frango, eu fico pensando, mas o que será que colocaram? É o leite com um pouquinho de farinha de trigo. De farinha você de viu trigo. só? Dá toda a cremosidade, depois, na hora que você for, você leva pro forno. Na hora que você for degustar, ele está cremosinho do mesmo jeito. Ai, perfeito. É muito bom. Muito bom e muito fácil de fazer. Vocês vão vender muito essa tortinha, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso, mas o Rô tem outras dicas. Essa foi a aula Massa Recheio de Frango e Montagem.